eu conversei com esses fundadores de startup e um deles era maravilhoso. Fulano vende uma startup, era duro, e começa a colocar 150 milhões de reais na conta da noite pro dia. E aí, eu perguntei, o que tu vai fazer com esse dinheiro? Aí um deles falou pra mim, eu vou comprar uma Mercedes, que é o meu sonho. Apareceu um mês, ele comprou uma Mercedes. Sabe o que ele comprou? Uma Mercedes usada. A gente falou sobre a relação com o tempo, mas mudou também a relação do tempo com nós mesmos, né? Então, se antes a gente vivia o quê? 50, 60 anos, cada vez mais a gente tem aumentado a expectativa de vida, né? Então, a gente fala sobre a possibilidade de viver até 70, 80. Eu tava vendo algumas palestras do South by Southwest desse ano, existe até o conceito da gente nem morrer mais, né? Alguns cientistas dizem que a gente consegue Deus o viver... livre. Imagina, isso é uma loucura. Tá maluco? Tu ia ficar fazendo o que aqui? Trabalhando, né? Tem trabalho pra fazer. Existem alguns cientistas que dizem que quem conseguir viver pelos próximos 10, 20 anos, provavelmente viverá até os 150, 200 anos. Por tanto de avanço de medicina que a gente vai ter, né? Gente, isso vai dar pra escolher, não? Pô, imagina. Se tem algum botão que não, eu vou apertar. Tá doido? E isso também mudou o tempo como a gente compressiona o tempo, se você parar pra reparar, né? Então eu tenho lido alguns estudos de pessoas que têm falado, por exemplo, sobre o conceito de adolescência, né? A adolescência, ela esticou-se mais. A gente fala até mesmo de pós-adolescência. Então tem gente que fala que a adolescência vai até os 21, alguns até os 24. Isso tem mudado muito. E eu tenho visto também uma mudança também da relação de adultos com coisas. Então, tenho amigos meus que gastam uma quantia pornográfica de dinheiro com cards Pokémon. Porque é uma coisa pra eles. E se eu virasse pro meu pai e falasse assim, pai, aos 40 anos de idade você vai estar gastando o seu dinheiro com card Pokémon ao invés de pagar uma parcela da casa. Você tá maluco que isso vai acontecer. E a gente viu o fenômeno de Labubu, a gente viu um monte de efeitos que a gente tem, essa questão de nostalgia. Eu também não posso falar muito, porque eu também sou um pouco vítima disso também. Como é que é essa questão dessa adultização, dessa infantilização da vida adulta, Michel? Infantilização da vida adulta e adultização das crianças, né? O movimento... Contrário, né? A gente faz um X. Sabe qual foi o principal problema, Castro? A gente rompeu com a ideia de ciclo de vida. O teu pai, quantos anos ele tem? Meu pai tem 65. Então, o teu pai tem idade quase do meu, e aí, esse pessoal dessa geração tinha uma vida que era uma vida linear, organizada numa lógica do tem que. Tem que. Meu pai uma vez me contou uma história que eu adoro. Ele falou assim, Michel, a vida é uma merda. Aí eu falo, pai, como assim, pai, a vida é uma merda? Ele falou, a vida é mais ou menos assim, ó, você é duro, aí você começa a ganhar dinheiro, você vai lá e casa. Aí você fica duro, aí quando você dá uma folguinha no dinheiro, você tem filho. Aí você fica duro um tempo enorme. Aí quando seu filho começa a pagar as próprias contas, você volta a ter dinheiro. Aí você se aposenta. Aí você fica duro e morre. Essa é uma vida, né? Que era uma vida do tem que. É uma vida onde não só a linearidade das gerações estavam dadas, mas era uma vida onde a gente sabia claramente qual era o próximo passo. E as fases, a vida era organizada em fases. Então a gente sabia que era fase, assim, né? Quem nunca ouviu? Isso não é coisa de gente casada, isso é coisa de gente solteira, isso não é coisa de namorado, isso não é coisa de velho, isso não é coisa de sei lá do quê. Agora pode tudo. Pode tudo. Você pode fazer coisa de adulto sendo criança, né? Sei lá, vestir uma roupa, né? Um terno, que a gente jamais vestiria uma criança. Você pode dirigir um mini carro, né? Sendo criança. E você pode comprar o Pokémon com o teu dinheiro, comprar aquelas geleias que as crianças adoram tendo 50 anos, se empanturrar de doce, né? Com 60 anos, de doces de criança, achando o máximo. Você pode tudo. Quando a gente rompe essa ideia de ciclo de vida, que deu uma liberdade muito grande pra gente, a gente tem que estar disposto a pagar o preço também. E é isso que está acontecendo agora, né? O fato de você poder viver a vida, em termos estágio da vida, no momento que você quer, da hora que você quer, tem gerado esse processo interessante, que é essa confusão de adultos se comportando como crianças e de crianças se comportando como adultos. Fruto do mundo que a gente inventou. E todo sofrimento disso é fruto do mundo que a gente inventou. A graça é que tudo que a gente inventa, a gente pode desinventar. Então, na hora que a sociedade entender que tem algum ganho em ter uma vida mais ou menos organizada em termos de fase, ou tem algum ganho em ter uma vida totalmente descacetada em termos da perda do ciclo de vida, a gente vai escolher qual é o melhor caminho e vai viver essa vida. E é curioso também que a cultura agora, ela tá precisando agregar também um público que antes não agregava, né? Eu, quando comecei a fazer faculdade de comunicação, trabalhei na televisão, trabalhei com algumas pessoas, sempre tinha um papo de que,
velho não assiste isso, não se preocupa com velho. E eu sempre fiz muito conteúdo pro público jovem, né? Quando eu entrei pra internet, é isso. Velho não vê internet. É pra gente jovem. Putz. Até mesmo entre os meus amigos, tinha uma coisa assim, você tá fazendo coisa pra adolescente, né? Quando eu comecei a fazer conteúdo com uns 20 e pouco, pra 30. E hoje, quando eu olho, por exemplo, a faixa etária de quem consome meu conteúdo, são pessoas da minha idade, né? O nosso podcast, por exemplo, que a gente tá aqui apresentando, a faixa etária dele é mais de 60%, é com pessoas de mais de 30 anos. Então a gente tá falando com um público mais velho, né? Cara, meu pai é um viciado em YouTube. E meu pai, eu acho que meu pai era um cara da TV por assinatura. Sabe aquele tiozinho que pagava aqueles pacotes de canais e ficava ostentando? Sim. Eu tenho não sei quantos canais. Sabe? Meu pai era esse cara. Meu pai virou o rei do YouTube. Ele assiste tudo. Ele assiste jornal, ele assiste resenha de esporte desses caras dele, Flamengo. Esses caras do Flamengo. Ele assiste fulano com uma câmera de celular andando pela Transamazônica. Ele assiste fulano que foi pra Índia. Eu viajo muito. Antes de viajar, meu pai já sabe tudo da minha viagem. Que ele viu o blogueiro de viagem pro destino que eu vou, ele me pergunta e me conta. E não tem mais isso nesse aspecto. Agora, né? O YouTube é pra todo mundo, né? Tudo é pra todo mundo. Agora, o que interessa meu pai não me interessa, né? E aí eu acho que as diferenças estão dadas ainda. Ou mesmo nos mesmos conteúdos. O que leva meu pai a assistir o mesmo programa que eu não são as mesmas coisas. Isso eu acho que é fruto do mundo, assim. A gente tem que parar de achar que o que une pessoas em torno de um determinado conteúdo é algo para além do que só o interesse delas num determinado assunto, assim. A gente vai assistir o teu programa, ou de qualquer outro, porque o conteúdo aqui resolve, ou ajuda a pessoa a resolver um dilema da vida dela de um determinado ponto. Então, assim, eu se fosse pensar conteúdo hoje, eu estaria sempre pensando, tipo, como aquilo que eu tô falando, comunicando, resolve o problema de alguém. E esse problema, ele tem gênero, classe, idade, diferente. Tem essa frase que acho que a galera gosta de repetir, que quando uma coisa fica popular demais, o rico abandona ela, né? Sim. Então a gente pode falar de várias marcas, tudo. De vários produtos e tudo mais, mas tem um fenômeno que a gente tem visto também agora, que é quando o pobre ganha muito dinheiro e ele escala muito rápido, né? Então a gente pode falar isso desde influenciadores, coach, tudo. Anunciando tigrinho, youtuber, funkeiro. E o que acontece quando esse cara que tava até 1 mês atrás, 2 meses atrás na favela, ele ascende para ocupar o espaço ou para estar no mesmo lugar onde os ricos estão, seja nos condomínios, seja nos restaurantes, seja nas mesmas concessionárias de carro. Como é que é esse confronto direto de comportamentos? Muito difícil. Muito difícil ficar rico. Rapaz, olha, primeiro tem um ponto importante, eu acompanhei ao longo da pesquisa, jovens de startups, que é um movimento parecido. Fulano tá lá na universidade, ele é um durango, como todo universitário no Brasil mesmo aqueles de família, você é duro, né? Se for alguém de classe média que vai pra universidade, é duro, ó. Você ganha um pouquinho de dinheiro, tem um monte de vontade, e as suas vontades não são capazes de acompanhar o dinheiro que você tem. E aí o fulano vai lá, inventa uma startup e em algum determinado momento aparece alguém querendo comprar a ideia. E dá uma baba de dinheiro pra esse cara. Uma baba de dinheiro pra esse cara. Aí qual é o resultado? O resultado é que você acorda um dia de manhã e tem um monte de dinheiro na tua conta. Só que no Brasil a gente não consegue entender as coisas. Dinheiro na tua tela do teu celular, tu não entende direito. Ninguém entende direito no Brasil. Essa abstração não é facilmente entendida no Brasil. O que a gente precisa fazer no Brasil para entender quanto dinheiro a gente tem? A gente imagina quanto aquele dinheiro dá, que aquele dinheiro dá para comprar. Ou seja, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Então, você abre a tua conta agora. Há uma coisa importante que é pro brasileiro. Se ela tá no vermelho ou no azul, isso a gente entende. Sempre. Agora, se tem 100 mil ou 150 mil na tua conta agora, esse 100 ou 150 mil, tu não entende muito bem a diferença. Pode vir um economista alemão e dizer que você tem 50% a mais de dinheiro, mas 50% a mais de dinheiro na tua cabeça não funciona. Você transpõe para alguma coisa. Com 100 mil eu compro isso, com 150 eu compro isso, que é melhor do que aquilo que eu ia comprar com 100 mil. Aí você entende. Então qual é o jogo? Quando alguém enriquece muito rápido, essa pessoa não consegue nem entender o dinheiro. Eu conversei com esses fundadores de startup e um deles era maravilhoso. Fulano vende uma startup, era duro, e começa a colocar 150 milhões de reais na conta da noite pro dia. E aí, eu perguntei, o que tu vai fazer com esse dinheiro? Aí um deles falou pra mim,
eu vou comprar uma Mercedes, que é o meu sonho. Apareceu um mês, ele comprou uma Mercedes. Sabe o que ele comprou? Uma Mercedes usada. Porque o cara não tem gosto ou não tem conhecimento pra poder comprar aquilo que o dinheiro dele pode comprar. Eu tava falando disso esses dias numa live, que é uma coisa que é muito engraçado, assim, que você vê em jogador de futebol, você vê numa galera do funk, e eu vejo até em alguns amigos meus que eles ganharam dinheiro em comparação com pessoas que eu sei que têm muito dinheiro, né? Meu pai trabalhou pra uma família multimilionária, então eu, em determinado momento da minha vida, eu tive acesso a pessoas que têm muito dinheiro, assim. Então, assim, você vê esse pessoal que ganha o dinheiro mais novo, eles performam o que parece ser muito caro. O que parece ser muito caro? Uma Porsche parece ser muito caro, uma BMW parece ser muito caro, uma Ferrari, essa coisa que é meio padrão. Ah, qual que marca é muito cara? Ah, uma Lacoste, uma Nike, uma Gucci, que são coisas que estão meio que na propaganda, na vitrine, mas elas estão ali. E eu vejo já que quem tem muito dinheiro, às vezes, ele tem acesso a coisas, às vezes, ou consome coisas que elas não são tão... nem sempre performáticas, mas são muito caras. Então você tem a boutique exclusiva em Paris que faz um perfume de design. Ou você tem aquele Patek Philippe, que não é o Patek Philippe de linha, é o Patek Philippe que você vai comprar 100 unidades ao longo do ano, mas ele precisa ter acesso. Então existe uma diferença até mesmo do que vai consumir ou do que ele entende pro consumo dentro disso, né? Então, a grande questão é que o fulano que enriquece do nada, assim, no sentido de rapidamente, ele precisa lidar com a ideia de que eu me metamorfoseio, eu viro outra coisa, mas eu viro outra coisa que é passível de ser lida por aqueles que eu quero mostrar que eu fiquei rico. Então, quando alguém enriquece do nada, né, no sentido de rapidamente, instantaneamente, eu vou comprar coisas que eu e todo mundo que gira no meu entorno consigam reconhecer como uma coisa de rico. E o que são essas coisas de rico facilmente reconhecíveis? É uma Ferrari, é uma Porsche, é uma bolsa da Louis Vuitton, LV, é um anel, é um apartamento com varanda gourmet, com aquela coisa que fecha, e com garagem, com aquela churrasqueira na varanda, aquela coisa toda. É tudo que seja facilmente lido. É um Rolex. É tudo que seja facilmente lido pela sociedade. Por que ele precisa disso? Porque ele não tem tempo de esperar que você jogue no Google para reconhecer ele como um rico. Porque se eles contar com a tua boa vontade de ir buscar o que ele está usando para reconhecer que ele é rico, você vai tratar ele mal, ou não vão tratar ele com a devida deferência que precisa ser tratada, né? Então, um novo rico, ele faz isso porque ele lida com os elementos e símbolos, né, que são as coisas de rico, que eles são do seu conhecimento, mas que são do seu entorno também. Não à toa, para não correr o risco de não ser lido bem, porque as coisas de rico precisam ser lidas, senão elas não funcionam, né? Um novo rico, em geral, dá sempre a legenda do que tá usando. Ele fala, tá vendo meu relógio novo? Então, é um Rolex, custou não sei quanto, eu comprei agora na loja, tá vendo meu sapato? É um Gucci, custou não sei quanto, comprei agora no Iguatemi. Ele dá sempre a legenda das coisas. Tá vendo esse camarão? Esse camarão é VG, é muito grande, veio do Guarujá, sei lá. É legenda de tudo. Por quê? Porque ele não sabe se o interlocutor dele é capaz de perceber as coisas de rico que tá usando. O que um tradicional faz? Por que o tradicional não precisa disso? Porque ao contrário dos novos ricos, que tem muito mais contato com as camadas médias e com os pobres, porque você não pode ficar rico e abandonar sua família. Isso é uma desgraça gigantesca no Brasil. Você é obrigado a ter que ir lá na vida da tua família, senão eles vão te dizer que você é ingrato, nojento, e por aí vai. Então você tem muito mais contato com outros grupos que não ricos. Então você precisa lidar com objetos que são facilmente reconhecíveis. Um rico tradicional, não. A batalha dele não é pro lado de fora. A batalha dele é entre os seus. E como a batalha é entre os seus, ele lida com códigos, com marcas, com produtos, que um reles mortal, eu e você, não somos capazes de perceber, mas alguém do seu grupo facilmente reconhece aquilo como de uma determinada marca. Então, eu adoro quando a gente olha para um rico tradicional e fala, fulano é tão simples, né? Nem parece que é rico. Você viu, tava com uma camisetinha, um casaquinho simples, um sapatinho simples. Caramba, se eu tivesse visto ele na rua, nem achava que ele era. Porque ele não tá brigando contigo. Ele já reconheceu que você é um de fora. Ele não vai perder tempo contigo. Agora, lá no Harmonia, lá no Paulistano, lá no Clube Pinheiros,
lá no Shopping Cidade Jardim, lá na Avenues, na reunião da escola, que é a escola dos ricos. As pessoas entendem o que eles estão usando. Então a guerra, o Quiet Luxury, né, que é uma coisa que tem lá nessa série que você citou, Succession, né, ele não é um tipo de gente que é tão sofisticada que não precisa ostentar. Ele é um tipo de gente que ostenta para quem você deseja ostentar. Alguém que ascende socialmente, muito rapidamente, precisa gritar no megafone que ficou rico. E aí, para isso, uma Ferrari é o melhor carro possível. Alguém que é um Rolex, alguém que é rico desde sempre, anda só pelas altas rodas, não precisa gritar com um Rolex. Pode gritar com um Patek, pode gritar com um Cartier, pode gritar com outros relógios e outros símbolos de status que só os seus o reconhecerão. Porque não precisa mostrar para os outros fora. E teve uma briga por espaços também, né? Porque a gente teve essa questão do... Foi uma reclamação durante a pandemia dos condomínios de Alphaville sendo povoados com os bailes e com os carros cantando pneu. Ferrari pedindo o carro de volta porque tal MC comprou o carro e não deveria. Existe também uma briga por, tipo... Legal você ter um dinheiro, mas aqui não, né? Claro. O Castro, tem um negócio que é importante, que as coisas de rico, você já falou isso aqui, elas ficam gastas, né? Porque elas têm essa força que eu brinco que é quase uma força daquela catapulta de desenho. Você tá aqui, normalzinho, você bota um Rolex, você chega no Iguatemi, as pessoas te tratam melhor mesmo. Você para no restaurante que você mais gosta, o teu carro do valet, ele vai para um lugar melhor mesmo. Ele fica mais próximo da porta para tu não ter que esperar. Você chega no restaurante, vem uma carta de vinho melhor mesmo para você. Só que qual é o jogo? Quando tem muita gente que não deveria estar usando aquele produto, essa catapulta perde força. Eu brinco que ela fica broxa, assim, sabe? Ela não consegue te jogar longe. Ela te dá só um voozinho de galinha. E aí, nesse momento, o que é a questão? A questão é que se ela fica com pouca força, o consumidor não acha que vale a pena botar aquele monte de dinheiro naquele produto. E ele deixa de comprar. A gente pode citar inúmeras coisas nos últimos 15 anos do Brasil que passaram por isso. Tommy Hilfiger, né? Que era uma marca que nos anos de 2010 era conhecida como a marca mais sofisticada do Brasil, sobretudo naquele momento de dólar barato, todo mundo indo para Miami comprar bagulho. E é uma marca que foi tão comprada que hoje ela não gera mais. Uma marca ótima, o tecido pode ser ótimo, as pessoas que trabalham na loja podem ser ótimas, mas ela não gera mais aquele barulho. Ou a bolsa para as mulheres, a Michael Kors, né, que era MK, não gera mais. Ou a pulseirinha da Pandora, porque ficou gasto. E esse negócio da fuga ou da preocupação dos ricos tradicionais é porque eles se protegem desse olho dos novos ricos e das camadas médias e dos pobres sobre o seu comportamento, sobre os seus produtos, porque eles sabem muito bem que na medida que usarem alguma coisa e gente das camadas médias verem isso, ver o que eles estão usando, a gente vai querer copiar. E aí, na medida que a gente copia, perde força. E se perde força, não organiza mais a minha diferença em relação a você, não me afasta mais de você. Serve para bairro também, né? Você sabe que quando os quatrocentões saíram da Avenida Paulista, porque os casarões vieram abaixo, para dar lugar aos prédios, os ricos acharam que moderno era morar no centro de São Paulo. Avenida São Luís. E aí, todo mundo morava ali até os anos 60. Aí, meu irmão, o que aconteceu foi que a classe média chegou. Que a classe média sonha em parecer mais rico do que é. Classe média chegou. Classe média chegou, os ricos falaram, isso aqui não presta mais. Mudaram para os Jardins ou para Higienópolis. Classe média chegou. Os ricos disseram, isso aqui não presta mais. Fuga para o Morumbi. Fuga para o Jardim Europa. Classe média chegou no Morumbi. Os ricos falaram, isso aqui não presta mais. Alphaville. Vamos morar agora em grandes condomínios que pareçam que o estranho não aparece aqui. E a classe média chegou. Então, isso faz com que no Brasil a gente tenha fenômenos que são centrais. Por exemplo, aqui é o país onde você compra um sapato de luxo. Esse sapato, ele tem uma qualidade tão grande que ele foi feito para durar. Só que no Brasil, as coisas morrem antes de acabar. Porque uma bolsa de marca, ela fica gasta, apesar dela estar perfeita. E aí toda casa no Brasil tem um quartinho do entulho. O quartinho do entulho é aquele monte de objeto que você não vai usar mais, mas não tem para quem dar.
Você não dá uma bolsa cara pra alguém, mas você não usa mais. Você não usa mais. E isso muda tudo. E quando a gente tá falando de riqueza, a gente tem, de novo, essas famílias que já ocupam esses espaços e ocupam muito largamente espaços, sejam clubes, restaurantes, eventos, e a gente tem a galera que ascende, né? Então a gente tem os novos ricos, a galera que tá ficando, ganhando agora, tá ascendendo. Como é que é a relação dos grupos que já têm o dinheiro, que já ocupam esses espaços, com os novos ricos que permeiam, assim? Eles são bem-vindos? Como é que faz pra esse novo rico conseguir se entrosar com a rapaziada que já tem dinheiro há séculos? Pro novo rico se entrosar entre os ricos tradicionais só precisa de uma coisa: tempo. É tempo de rico. Olha as palavras que a gente usa para pensar a diferença de rico no Brasil. Ou em outros lugares do mundo também. Fulano é novo rico, o fulano é emergente, ou seja, ele sai daqui e sobe. E olha as palavras que a gente usa para falar de gente da elite tradicional. Tradição, que é tempo, né, costumeiro, organizado, introjetado dentro de si. Dinheiro velho, old money. Ou a gente fala também de gente de berço, que nasceu com berço, ou seja, tá desde sempre dentro de um determinado lugar. Todo rico tradicional no Brasil foi um novo rico. Não tem uma riqueza dada. Todo rico tradicional que a gente conhece foi novo rico em algum momento. Só que a gente precisa de 2 ou 3 gerações, mas em geral de 2 gerações, para esquecer quem ganhou dinheiro. E quando eu esqueço quem ganha o dinheiro, eu já posso começar tranquilamente a performar uma ideia de que o dinheiro está aqui desde sempre. No Brasil, ao contrário da França, a gente só lembra dos 4 avós, né? Se você tem uma família onde seu pai foi presente, tudo certinho, você tem 4 avós. Ninguém lembra dos 8 bisavós. Você lembra de uma bisavó se lembrar. O fato de você ter um bisavô que inventou o dinheiro facilmente faz com que esse bisneto esqueça quem ganhou o dinheiro. E aí você olha pro seu avô, ele sempre foi rico, você olha pro seu pai, ele sempre foi rico, você olha pra você, você sempre é rico, sempre foi rico, e aí você diz: eu sou rico tradicional, eu tenho berço. Mas não existe com berço puro. Todo berço foi inventado, porque ele demora 2 gerações. E esse é um ponto importante da gente não esquecer, assim. Então os emergentes, depois de 2 ou 3 gerações, eles vão ser vistos como tradicionais. No meu livro, eu falo dos Gimli. Né? Os Gimli é a família que construiu o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Uhum. É a família que construiu o Palácio das Laranjeiras, que é onde é a sede do governo do Rio de Janeiro. É um palácio como o Teatro Municipal de São Paulo ou de qualquer outra cidade do interior. E os Gimli hoje são reconhecidos como a família mais tradicional de todas. Elas que deram origem a Jorginho Gimli, que era o primeiro grande playboy, que lavava os pés com champanhe, tomava banho de champanhe, dado a loucura, né? E os Gimli também foram novos ricos. O primeiro Gimli que chegou aqui no Brasil, ele vem do Uruguai, filhos de franceses, ele vai para o Rio Grande do Sul, e depois, né, o Clóvis Bulcão, que é um grande biógrafo dessa família, vai mostrar que quando ele chegou no Rio de Janeiro, eles eram pequenos comerciantes de tecido. Então junta o Gimli, junto com o sócio dele, que era muito hábil de negócio, e o outro muito hábil dessa tradição francesa, que era reconhecido como chique, e fundam um armarinho. A brincadeira começa com uma loja de tecido. E aí, ao longo do tempo, os Gimli vão ganhando dinheiro, vão investindo na própria transformação, vão fazendo bons acordos com a elite tradicional, até o ponto que, se a gente vê hoje um Gimli andando na rua, a gente fala: meu Deus, né? Esses aí fundaram o Brasil. Tempo. Tempo pra esquecer quem ganhou dinheiro. Só isso. Tem uma frase do Succession que eu gosto muito, quando os herdeiros da família estão brigando, tudo, e tem um cara que tem dinheiro, né? E tem uma frase que eu acho que ela é muito icônica, que ele se refere a um cara que é um novo rico, que ele fala: o dinheiro desse cara é novo, né? Provavelmente ele mesmo que comprou os próprios móveis, né? Que existe essa herança da família, né? E às vezes, se não é o novo rico que ele vai ser pertencente, existe também o filho desse novo rico, ele vai ser na próxima geração, né? Vai. Porque existem os espaços, existem as escolas, existem os clubes, existem esses lugares que acabam sendo a lista que alguém que tem dinheiro acaba precisando ticar pra performar. Exatamente. Né? Então é só questão de tempo. E olha que interessante você tá dizendo. Eu conto no meu trabalho que há uma diferença fundamental entre o rico tradicional e o emergente, que se dá na forma como eles se relacionam com o tempo. O rico tradicional vai usar sempre na conversa essa lógica do desde sempre. O
que é o desde sempre? Você fala assim, Castro, há quanto tempo você mora nessa casa? Você vai dizer, desde sempre, isso era de vovó. Né? Há quanto tempo você tem essa cadeira? Desde sempre. Há quanto tempo você é amigo dele? Desde sempre. Há quanto tempo você vai a Paris? Nem lembro a primeira vez que eu fui, eu vou desde sempre. Então a lógica é de um apagamento das origens ao ponto de ficar claro que tudo que existe no meu entorno existe há tanto tempo que eu já nem lembro quando é que começou. Por isso que eu sou tradicional. Então os móveis da casa de um rico tradicional, no Brasil não é só a velharia não, tá? Mas certamente eles vão fazer uma boa mistura entre móveis que eles dizem ter valor afetivo muito grande, que são herdados da família, e móveis que eles compram nas lojas de qualquer shopping desse aí de arquitetura e decoração. Então a mistura é um ponto importantíssimo nessa conversa. E é assim que eles inventam a diferença. Então eu brinco sempre que há uma diferença muito grande entre usar um Rolex que você trabalhou para comprar e usar o mesmo modelo de Rolex que você herdou do seu avô. Quem herdou Rolex é um outro tipo de gente diferente de quem comprou o próprio Rolex. E isso revela muita coisa. E os ricos, os novos ricos, os emergentes, eles fazem um movimento contrário. Como eles não têm a performance corpórea para você olhar para essa pessoa e facilmente dizer para ela, estou diante de um rico, mesmo que ela tivesse, sei lá, com camisa básica, uma calça preta e de chinela havaianas, a gente vai ter que ver um negócio que é muito claro entre os emergentes, que eles vão te dizer a todo momento como é que as coisas marcam o momento que eles ficaram ricos. Então eu olho a tua Ferrari, eu vou dizer, caramba, bonito teu carro. Aí você vira pra mim e diz, eu comprei ano passado, custou tanto. Né? Adorei a tua cadeira. A decoradora que escolheu na última reforma tem 3 anos. A pessoa vai dando pistas em que momento que ela comprou as coisas que ela comprou, para poder te dizer em que momento que ela ficou rica, ou em que momento que ela pôde ter acesso às coisas de rico. E o mesmo se dá com os amigos. Enquanto os ricos tradicionais têm amigos desde sempre, aqui em São Paulo, se a gente olha, por exemplo, para escolas como Santa Cruz, Vera Cruz, Gracinha, Porto Seguro, Avenues, Graded, os amigos do Santa são os amigos de um Santa desde sempre, né? Ninguém sabe qual foi o ano, né? Ninguém sabe, meus amigos de tantos anos do sangue, ninguém sabe o tempo certo. Porque é a maneira. Agora, como é que ricos tradicionais e novos ricos se relacionam? Um misto de medo e inveja. Medo e inveja. Primeiro, por que eles têm inveja? Eu tenho inveja porque inveja é o motor do Brasil, né? Todo mundo no Brasil tem inveja. A inveja é algo central. A gente tem que parar de achar que inveja é um afeto maligno. Uhum. Inveja é central no Brasil. A gente precisa de inveja para poder dar movimento para a sociedade brasileira. Sem inveja não tem shopping. Porque eu venho aqui, olho a tua camisa, acho bonita pra caramba. Aí, se bobear, antigamente eu ia te perguntar se você comprou, hoje eu não preciso. Porque eu tiro uma foto da tua camisa, jogo numa inteligência artificial dessa da vida, ou mesmo dentro da Amazon, do Google, ela me diz modelos parecidos, do Pinterest, sei lá, eu já compro parecido. Na medida que você vê que eu tô comprando a mesma camisa que você, e você acha que eu não tô no teu nível, o que você faz? Você fala, não dá mais pra usar essa camisa. Aí você compra outra. Mas Michel, é assim que a sociedade brasileira funciona. Não é à toa que um grande ponto que é fundamental aqui é a nossa preocupação em estar perto de gente que a gente acha que é igual a gente ou melhor do que a gente e bem distante de gente que a gente acha que é pior do que a gente. É dentro desse jogo, só pra te devolver já, é dentro desse jogo que a gente começa a dizer que o aeroporto não serve mais porque virou rodoviária. Mas eu sou civilizado, eu não falo isso. Mas você diz que o Tinder não tá prestando porque orcutizaram o Tinder. Né? Orcutizar o Tinder é ter gente dentro do Tinder que você acha que não tem a cara de gente que deveria estar dentro do Tinder. Então, os novos ricos e os tradicionais vivem essa mesma lógica. Quando um novo rico chega nos ambientes dos tradicionais, eles dizem, esse lugar não presta mais, a gente precisa buscar outro. Nas poucas viagens que eu fiz para fora do Brasil, uma coisa que eu reparei, assim, é um certo orgulho de algumas famílias, de algumas pessoas muito ricas, delas financiarem a cultura. Então eu lembro de estar no Museu d'Orsay, em Paris, e você vê algumas alas, que essa ala é patrocinada pela família tal. Em Nova York eu vi uma coisa muito parecida também, em Chicago também eu vi uma coisa muito parecida, e é uma coisa que eu reparei ao redor do mundo de vários museus e lugares onde tem essa questão muito grande essa família patrocina a cultura, financia a cultura. Eu morei em Londres, também vi isso em Londres. E a gente
começou a ouvir um burburinho aqui nas redes sociais falando um pouco sobre o capital cultural, né? Capital cultural, eu acho muito bonita essa palavra, assim, que no fim do dia você vai ver, a galera nem sabe do que tá falando necessariamente. Como é que é a relação do rico brasileiro e a cultura? Com algumas raras exceções, eu diria que os ricos brasileiros são pouco afeitos à cultura. E quando são, tratam cultura como coisa. Como assim? O fulano compra um quadro de um artista importante, não porque ele entende da história, se daquela corrente artística, ou frequentou as aulas de história da arte na maternidade. Ele compra aquilo pela capacidade imaginativa daquele quadro. O que é isso? Do mesmo modo que eu tenho um relógio caro, você olha para o meu relógio, você não sabe quanto eu ganho, mas você vai imaginar mais ou menos quanto custou o relógio e vai pensar, caramba, se Michel tá dando 100 mil reais no relógio, você imagina quanto dinheiro ele não tem no banco? Os ricos brasileiros se valem dos quadros, da frequência em museus, das viagens culturais, dos livros, como coisa. Como coisa como? Eu chego na tua casa, eu vejo essa quantidade de livros e eu penso, caramba, se Michel tá perdendo tempo assim, lendo livro, você imagina quanto tempo, né, ele já pode ficar sem fazer nada, porque ele já ganhou seu dinheiro suficiente para ler essa quantidade de livros. A gente sempre trata a cultura aqui como coisa. Ao contrário dos ricos franceses, né? E dos ricos americanos também. Que onde o fato de você ter um nome dentro de um determinado museu como financiador daquela obra de arte já é suficiente para te gerar um reconhecimento em torno daquilo. Funciona lá. Aqui não funciona. Agora, a história do capital cultural é genial, né? Porque ele é fruto de um livro de 1978, se eu não me engano, de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. O Bourdieu vai escrever esse livro chamado A Distinção, que é um catatal desse tamanho, difícil pra cacete pra ler e chato. Que é um livro de sociólogo estatístico, né, com muita estatística, que ele vai mostrar como é que o gosto na sociedade francesa ele gerava diferenciação, tá? E é um livro sobre o gosto, é isso. Por que você gosta do que você gosta? O Bourdieu vai dizer, olha, Castro, você gosta dessa camisa? Não é porque você acordou de manhã e fala, entrei na loja e gostei. Você vai dizer, olha, a tua classe social, a tua história de vida faz com que você goste mais disso do que de outras coisas. Então eu jamais usaria essa camisa porque eu venho de outra história de vida. Então eu gosto de outra roupa. E é por isso que eu gosto dessa roupa e você gosta dessa. Ele vai dizer, não tem nada de individual aí, é a sociedade que incutiu esse gosto dentro de você. Só que o Bourdieu, dentro desse livro, vai dizer que existem alguns tipos de capitais que são importantes. O que é capital? Capital ele pega do Marx, né, do conceito da economia, que é um tipo de coisa que você tem, que quando você usa, permite que você tenha muito mais. Então, se eu tenho 100 mil reais aqui, né, debaixo do colchão, isso não é capital. Mas se eu pego esses 100 mil reais e coloco dentro de um banco, e amanhã eu acordo, abro o meu celular, eu tenho 101, eu tenho um capital. Eu tenho 102 depois da manhã, eu tenho um capital. Eu tenho 110 daqui a um ano, eu tenho um capital. Capital é tudo aquilo que você tem que te permite ganhar mais na frente só pelo fato de você ter. E o Bourdieu descobre que capital cultural na França te permite ganhar muito mais coisas só pelo fato de ter. Então alguém na França que viajou pra caramba e pode chegar num jantar dizendo, vocês já frequentaram o deserto do Gobi? A pessoa fala, você já foi no deserto de Gobi? Aí ele fala, sim. Putz, vamos fechar um negócio? Capital. Você já foi, sei lá, quantos museus do mundo você já frequentou? E aí o fulano fala, pô, Castro é inteligente pra caramba. Vamos fechar negócio com ele. Capital. Ou eu expor aqui, igual médico faz, sabe? Médico usa isso no Brasil. Diploma. Capital. Capital cultural. Porque o cara tá lá, você senta na consulta, ele te cobrou R$1.000 na consulta, você não conhecia a quantidade de diploma que ele tinha, você falou, essa merda não vale, mas eu vou lá porque eu tô sentindo alguma coisa. Aí você sentou na cadeira, viu aquele monte de diploma, você falou, pô, vale demais. Capital. E aí no TikTok, os jovens, né, não sei se jogaram no chat GPT ou descobriram em algum lugar, viram esse negócio do capital cultural e começaram a entender que aquilo gerava diferenciação também. E diferencia mesmo, né? Diferencia. Você chega num date do Tinder, tu precisa contar alguma coisa que a moça ou o moço não ouviu.
Aí você diz, tava assistindo o Castro com o Michel Alcoforado, um antropólogo falou alguma coisa. Bonito. Pô, ele disse que rico é assim. Tu já ouviu falar desse negócio? Tu finaliza o date. Finaliza. Funcionou, capital. Então, capital cultural é esse tipo de coisa que a gente tem, que a gente usa para poder ganhar mais coisas com aquilo que a gente tem. Mas o Bourdieu tem mais outros tipos de capital, que é pouco falado porque não entrou no TikTok. Um é o capital econômico, quando dinheiro você tem, te ajuda a fazer mais dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais fácil ganhar mais dinheiro. O outro é o capital social, que é os amigos que você tem, te ajudam a ganhar mais dinheiro. Sabe, o fulano que... Eu falo assim, Castro, putz, queria tanto esse tênis. Aí você diz assim, esse tênis é uma edição limitada. Mas calma aí que eu vou ligar na loja X, ele é meu amigo, eu consigo pra você. Putz, eu queria tanto ir no show da Taylor Swift, sei lá. Ah, não, vou ligar pra uma marca aqui que tá patrocinando. Isso é capital pra caramba, né? Então, capital social, capital cultural, capital econômico e o capital escolar, que é onde estudou. Sabe essa gente de São Paulo que estudou na USP? Uhum. Eu falo pra você assim, ele não fala, no meu tempo de faculdade. Ele fala, não, porque lá na USP, capital. Porque quando ele é da USP, você acha que ele é mais inteligente, já dá um emprego pra ele antes de dar pro outro. Então, capital gera diferenciação social. E existe também uma diferenciação, até mesmo para você ocupar um espaço, né? Porque você para pensar, pô, eu li 10 livros, né? Como você falou, quem tem tempo para ler 10 livros? Eu viajei para tal lugar, quem teve o capital, eu fui viajar para tal lugar e eu estive em tal lugar. Pô, então você tem a bagagem para você poder ler e tudo mais. E numa sociedade onde a gente tem um analfabetismo funcional tão grande, onde a gente tem uma dificuldade de locomoção e de tempo livre, isso também acaba tendo esse distanciamento que você fala muito, né, do rico do pobre, né? Isso acaba servindo muito disso, de um intermédio do tipo, eu leio, eu posso fazer essas coisas que esse cara que tá preso no metrô, no trem, não pode, né? Todo e qualquer modelo de sociedade a gente está preocupado com a diferença. Não há nenhuma sociedade que é igualitária por si só. Na medida que os humanos estão juntos, eles estão preocupados em tentar construir fronteiras ou diferenças. O capital é uma dessas formas. Der um caminho da gente, mesmo diante de outros que têm parecidos com a gente, vida parecida com a nossa, a gente vai encontrar um caminho para inventar a diferença. Então é um subterfúgio nosso. A gente está vivendo uma crise até mesmo do jeito como a gente se relaciona com o trabalho, né? Então, ao mesmo passo que a gente vê essa questão do plano de carreira, ele está sumindo nas novas gerações, né? Até mesmo amigos meus, millennials, você vê já a pessoa, pô, já não dá mais para ficar na carreira, na mesma empresa por muito tempo, contar com isso. Geração Z já nem conta com isso de saída, né? Você vê o número de turnover do Geração Z em cargos de trabalho, ele é altíssimo. E enquanto a gente tem isso, né, essa desestruturação da carreira, a gente também viu a gigificação do trabalho, né? Uber, iFood, o famoso bico vindo. O quanto que essa desestruturação do que é um plano de carreira, do que é o trabalho, ele afeta a sociedade e afeta a nossa identidade no geral? É central, porque trabalho não só dava sentido para a nossa vida, mas trabalho tinha um papel de organizar a vida. A segunda-feira só é diferente da sexta, que é diferente do sábado e do domingo, porque tem trabalho. O aposentado, quando você está de férias, você não sabe a passagem do tempo, você apenas vive o dia. Trabalho organiza isso, né? Trabalho, 5 anos de formado, 10 anos da mesma empresa, era organizador da vida. Era organizador da vida, da passagem do tempo. E o grande ponto também é que a carreira era organizador de futuro das nossas vidas. A gente deixava de sair para beber com os amigos, porque amanhã tinha uma reunião importante que podia te posicionar melhor na promoção do hall dos próximos promovidos lá, sei lá. A gente tinha essa chance. Quando o trabalho deixa de ser esse organizador da vida, a gente fica perdido, que é o que a gente está agora. Então, a lógica de carreira era muito mais só do que um processo de pensar como você vai ser promovido para receber um aumento. A lógica de carreira era a organização da vida. Eu sabia em que momento que eu podia sair do apartamento de 2 quartos por 3 a partir da lógica de carreira. Eu sabia como é que eu podia ligar, sei lá, com o final do ano, a partir do bônus que a empresa me dava. Quando você tem uma carreira totalmente individualizada, a gente traz uma completa desorganização do tempo, cada um tem seu tempo. Quem está no híbrido e mora com alguém que também trabalha no híbrido sabe bem disso. Eu, quando trabalhava na loja, na empresa, todo mundo saía para trabalhar mais ou menos na mesma hora e voltava mais ou menos na mesma hora. Então, de noite na casa, a família estava organizada. Quando eu estou no híbrido,
Um almoça na hora que quer, outro almoça na hora que janta, o outro quer tomar café na hora que jota. A gente gerou uma desincronia mesmo da vida. E a qualidade do trabalho também, ela afeta, de certa forma, a estrutura do núcleo familiar que a gente tem, né? Então, se você for olhar uma grande capital como São Paulo, pô, o cara demora 1h30 para ir pro trabalho. Qualquer lugar você demora 1h30. Principalmente a gente que tá aqui na Zona Leste, vai lá pra Berrini, 1h30. Aí, a depender da carga de trabalho que você tem, você passa o dia inteiro fora. A depender da escala que você tem, pô, você vai, Deus me livre, pegar uma 6x1, você tá 6 dias fora. Isso afeta nossas relações também. Isso acaba afetando nossa estruturação familiar, de certa forma, né? E a gente tem visto com a queda da natalidade também, né? A queda da natalidade. O principal símbolo de status agora é filho, né? Família grande. Rapaz, toda vez que eu vejo alguém me dizendo que tem 4 filhos, 3 filhos, eu fico assim, e paga como? Né? Porque é louco ou irresponsável, escola? né? Eu só penso assim, quanta escola, né? O Léo tem 2 ali, ó, na faculdade. Com dinheiro, né? Que é mais tranquilo, tá com mais dinheiro que eu, se duvidar. Dinheiro, com certeza, tá com dinheiro, né? Aí eu só penso assim, guardou dinheiro como essa pessoa? Putz, não dá, né? No mundo de incerteza, filho e a trajetória do filho, né? O cuidado que a paternidade ou a parentalidade cobra, é quase uma conversa de ruídos, assim, né? Porque você tem um mundo onde tudo é o day by day, cada dia é um dia, eu não sei o dia da manhã. E você tem um filho que você precisa educar para ele ter amanhã. Que precisa ter escola independente de você ter dinheiro ou não. Que vai ter que sair, vai ter que ir pra faculdade, vai sei lá o quê. Outra lógica. Então é difícil pra caramba mesmo. E aí o impacto que o filho tem, o filho ganha uma dimensão racional que não tinha nas gerações anteriores, né? A escolha era afetiva. E agora não, ela é cada vez mais racional. Quanto custa? O que eu vou deixar de fazer? Quanto vai me cobrar de tempo? Como impacta a minha carreira? E filho não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Isso que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com Michel Alcoforado. Para você assistir ao episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. E é nóis. Valeu.